queremos trazer uma pequena reflexão aqui sobre, algumas reflexões sobre o que vem a ser a matemática. O que é a matemática? É? E quais são os motivos pelos quais me leva a estudar matemática? Por que que eu preciso estudar matemática? Então, nós queremos trazer algumas reflexões sobre essa questão aí. Então, vejamos aqui. Olha só. Então, eu tenho aqui essa questão para nós refletirmos, certo? Vejamos aqui. Vamos aqui. Então, eu quero trazer primeiramente a origem da palavra matemática. Então, a origem da palavra matemática é uma combinação de duas palavras gregas, matema, né, e tica. Interessante isso aí, certo? Por que interessante? Porque, na verdade, matema é conhecimento, conhecimento, é estudo, é ciência, né? A gente vai entender que a etimologia da palavra nos leva é aquele que desenvolve habilidades e tica ou técnica, né? Arte técnica, técnica de aprender, técnica de conhecimento. Então, a origem da palavra matemática, ela envereda por esse sentido aí. Então, a gente vai entender essa questão que matemática é a arte ou técnica de explicar, de conhecer, de entender os números, as formas geométricas, as relações, os padrões, né? Então, a matemática nos leva nesse sentido aí. A matemática é o estudo do número. Sim, há quem diga que a matemática estuda os números. Isso tem um certo sentido. A matemática estuda números, sim. Conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais, os reais, né? Os complexos, e tem outros que alguém conjectura, né? Então, a matemática é o estudo dos números, podemos dizer isso. A matemática, nós podemos dizer também, é a ciência dos números, né? Podemos dizer também que a matemática, ela, no caso, o Biratan de Ambrosio, né? Grande estudioso da etnomatemática e da educação matemática como um todo, deu uma contribuição extremamente significativa para o desconhecimento da matemática e da educação matemática. Ele diz, a matemática é a ciência dos números, das formas, das relações, das medidas, das inferências, e suas características apontam para a precisão, rigor e exatidão. É exatamente isso. A matemática ela tem um rigor próprio, né? Tem um abstracionismo próprio, né? Matemática é a linguagem da natureza. Você encontra a matemática na natureza, certo? A matemática é a ciência das grandezas, né? Com toda a sua pujança, né? Com toda a sua grandiosidade. Então, a matemática você vai encontrar nos padrões da natureza, né? As pirâmides do Egito é um marco disso, bem forte. Outros vão dizer que a matemática é o estudo da forma, como o Biratan de Ambrosio assim destacou, da mudança do espaço, né? Então, nós temos essas reflexões. No contexto atual, a matemática afirma que é a ciência dos padrões. Nós encontramos os padrões na natureza. Né? Por exemplo, você observa aí essa planta, ela tem um padrão, né, de formas. Né? Esse é um padrão. Né? Olha só a Vitória Régia, né? Que está na região do Amazonas. Então, uma planta muito interessante, né? Tem um formato circular e ela tem um padrão, olha só. Você percebe nas formas das conchas aí, né? Que tem um diâmetro, uma circunferência bem delineada, bem própria, ou seja, um padrão. Então, a matemática é a ciência dos padrões. Né? Se alguém perguntar a você, é a ciência dos números, das formas, né? Das relações, das inferências, das relações, das funções e também dos padrões. Você vai encontrar uma padronização dentro do contexto matemático. Então, ciência dos padrões, observa aí mais uma imagem, despertando a curiosidade do aluno. Veja bem, por que estudar matemática? Por que eu preciso estudar matemática?
ela vai ter alguma serventia para mim? Eu encontro matemática em casa, no cotidiano? Eu encontro matemática na escola? Eu encontro matemática nas ruas? A matemática, há quem diga que matemática está em tudo, né? Tudo é matemática. A presença da matemática ela está muito presente no mundo moderno. O mundo moderno, como eu já falei, seria bem difícil se não tivesse esses conhecimentos da matemática de uma forma geral, bem ampla. Então, vejamos agora algumas razões por que você precisa aprender matemática, estudar matemática. E eu aqui elenco, que eu já venho refletindo com os alunos também, instigando os mesmos, a matemática permite que você conheça melhor a realidade. Para onde você direciona o seu olhar, você vê a presença da matemática. Então, por que eu preciso estudar matemática? Porque a matemática permite que você conheça melhor a realidade, aquilo que está à sua volta. Então, é um grande motivo. O segundo motivo que eu elenco aqui é que a matemática ela pode ajudar você a organizar o seu raciocínio. A matemática ela trata com raciocínio, trata com a lógica, que a lógica é uma área do conhecimento da filosofia que estuda o quê? Que estuda a forma de pensar correto, né? Então, a matemática ela pode ajudar você a organizar o seu raciocínio. Isso é fenomenal, não é não? Outra razão pela qual eu te digo que você precisa estudar matemática, certo? Porque a matemática ela pode ajudar você a fazer descobertas. As grandes descobertas da humanidade, por trás existia uma mente prodigiosa de conhecimentos matemáticos. O que falar de Albert Einstein na imagem aí, o que falar de Galileu Galilei com a luneta, o que falar de Descartes com o método, o que falar de Maxwell, né? O que falar de tantos outros grandes cientistas, não só nas ciências exatas, nas ciências naturais, por trás existir conhecimentos matemáticos e ciências humanas de uma forma ampla. Então, a presença da matemática ela é patente, ela é forte, né, na mente dessas pessoas. Por que vocês precisam estudar matemática? Quarto motivo, a resolução de problemas. É a coluna vertebral da instrução matemática, desde o Papiro de Reed, que foi um documento muito importante e bem antigo, afirma aí Polia, né? Então, a gente vai perceber claramente o Papiro de Reed, escrito aí em hierático, né, em 1650. Essa imagem que vocês estão vendo aí. Então, por que nós precisamos estudar matemática? Nós precisamos estudar matemática porque a matemática nos proporciona, né, ter um conhecimento da realidade. A matemática nos proporciona organizar o nosso raciocínio. A matemática nos leva a fazer descobertas. A matemática, ela nos proporciona a resolução do problema como uma coluna vertebral. E aí o autor diz desde o Papiro de Reed. Então, esses 4 motivos, se você tiver outros motivos, tranquilo, beleza, melhor ainda. Mas esse eu acho que já responde as razões pelas quais você precisa gostar da matemática, você precisa estudar a matemática, né? E essa matemática, ela não é só para os grandes pensadores, não. A matemática é do cotidiano das pessoas. Nós encontramos a matemática no comércio, nas lojas, em casa. Num simples fazer de bolo, né? Uma receita de bolo, está lá a presença da matemática. Então, são motivos, são razões pelas quais você precisa se despertar para gostar dessa disciplina e realmente dar show aí, né, nos conhecimentos matemáticos. Despertando a curiosidade do aluno, os PCN 2001 evidencia, né, a resolução do problema é o eixo organizador do processo de ensino-aprendizagem da matemática, né? Aprender matemática é desenvolver habilidades para resolver problemas. Então, é o eixo, né, do conhecimento matemático. Então, por exemplo, hoje, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, existem 4 unidades temáticas matemática, que são, né, os números que partem da aritmética, as operações matemáticas, de adição, subtração, multiplicação e divisão, as 4 operações básicas, que a gente estuda na educação básica. Então, os números, unidade temática, de acordo com a BNCC. Depois nós temos a álgebra. A álgebra é um grande
ramo da matemática que estuda as variáveis, as letras, as equações. Depois nós temos uma grande área da matemática, a geometria, geoterra, medida da terra, ou seja, as formas geométricas, então números, álgebra, geometria, grandezas medidas, as medições. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E depois, a quinta unidade temática, de acordo com a BNCC, para os conhecimentos da matemática, são as probabilidades e estatística. Então, se trabalha isso na educação básica, essas 5 unidades temáticas, né, com seus objetos de conhecimento, e para que o aluno possa desenvolver habilidades nos conhecimentos matemáticos. Vamos adiante. Então, eu termino com essas considerações aqui finais, dando esse destaque aí de Rubem Alves. É preciso criar pessoas que se atrevam a sair das trilhas aprendidas, com coragem de explorar novos caminhos, pois a ciência constituiu-se pela ousadia dos que sonham, e o conhecimento é aventura pelo desconhecido em busca da terra sonhada. Rubem Alves. Muito interessante nessa reflexão. Então é isso. Era isso que eu queria trazer, essas reflexões sobre algumas reflexões sobre as razões pelas quais precisamos estudar matemática e sua importância nos conhecimentos da educação básica e na formação deste aluno, desse adolescente, desse jovem, desse adulto, nos conhecimentos da matemática. Então, é isso e até mais outros momentos aqui, pedagógico, de orientações para os conhecimentos da matemática e da educação de uma forma geral. Então, até lá.